Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso IDOR Podcast. Eu sou o Hermes Garcia, felizmente host desse podcast. E se vocês estão acompanhando aí, já sabem que a gente trouxe várias personalidades aqui para inspirar as nossas trajetórias e hoje não é diferente. Eu estou aqui com a Natália, né, Natália? Nossa diretora operacional aqui do IDOR. Tudo bem? Bem-vinda. Oi, Hermes. Obrigado. A gente vai começar, Natália, do começo, lá da sua história, até o ponto de eu fazer umas perguntinhas mais para frente e te deixar talvez numa saia justa, tá? Conta para mim um pouquinho onde que você estudou no seu ensino fundamental, como que foi a infância, só para a gente contextualizar aí no tempo. Tá. Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, de uma cidade pequena, né? Eu sou de Pindorama, Catanduva, falo que sou das duas cidades, porque também ninguém nasce em Pindorama, porque não tem maternidade. A gente nasce em Catanduva. Eu estudei lá até, se eu não me engano, até primeiro colegial, e depois eu vim para São Paulo. É uma cidade pequena, sem muito glamour e opções assim, né? Então, uma boa educação, mas numa cidade simples do interior, que não tem semáforo, que não tem prédio, que passa trem no meio da cidade. Deve ser ótimo para viver, então. Não. Não? Tá Não. Bom, e como que a Natália, que veio de uma cidade que não tem maternidade ou hospital, resolveu chegar até a faculdade e escolher a área da saúde, enfermagem mais especificamente? Eu não sou pessoas que sonham muito a longo prazo, assim, sabe, Hermes? Eu acho que a gente vive muito de olhar e ver as oportunidades, né? E eu sempre, quando eu estava no colegial, tinha muita dúvida do que fazer, pensava em 1000 coisas ao mesmo tempo, mas também acho que a gente é muito jovem, né? Quando a gente vai fazer a escolha de uma profissão, às vezes a gente está numa fase muito imatura, né? De muita coisa da vida, né? E aí eu pensava, vinham várias coisas na cabeça. Eu gostava muito da área da saúde, mas também gostava muito de matemática, economia. Então eu ficava aí num dilema, o que fazer? E aí eu tenho pessoas, né, da minha família que trabalham na área da saúde, minha mãe de coração, e eu comecei a discutir com ela sobre como que era a vida, a rotina, enfim. E aí eu passei a frequentar um hospital onde ela trabalhava para entender como é que era a rotina ali do dia a dia, para entender o que eu queria fazer. E aí eu, dentro de um pronto-socorro, assim, olhando, observando, né, eu entendi que eu gostava muito da assistência, mas também gostava daquela coisa, operação, da rotina, da administrativa ali do dia a dia. E olhando ali para o leque de profissões, eu entendi que enfermagem era um caminho que me possibilitava trabalhar próximo, dentro da área da saúde, mas também olhando para essa área mais administrativa. E aí eu fui por esse caminho, até porque quando eu fui fazer, né, o vestibular, a gente não tinha muito essa questão do curso gestão hospitalar ou coisas nesse sentido. E aí eu fui fazer enfermagem e aí acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Entendi. Então, teve como referência a sua mãe de coração e você teve a oportunidade de acompanhar ali. E ao contrário do que a gente vê normalmente, que a enfermagem costuma um pouco ir para assistência e a gestão mais para frente, eu entendi que você foi mais pensando já na parte administrativa. Isso se consolidou na faculdade? Era a parte administrativa ou não foi tão simples quanto parece? Não, porque aí a gente vê o papel dos professores na vida da gente, né? Eu tinha muita matéria de administração desde o primeiro ano, né? Mas eu achava minha professora não legal. E aí não brilhava os olhos. E eu tinha 2 professoras, uma de saúde do adulto e outra de saúde do idoso, que eu achava elas o máximo, achava que elas eram diferentes, pensavam já fora da caixa, né? Do convencional que a gente tinha muito na enfermagem. Eu sempre gostei do diferente, né? E aí eu fui muito fazendo coisas com elas e aí fui parar na geriatria, na saúde do idoso e me apaixonei. E aí fiz minha graduação inteira focada muito em gerontologia, fiz várias monitorias, todos os meus estágios optativos foi nessa área e aí esqueci do mundo da administração. Fui para o mundo
vou fazer gerontologia e fiz várias coisas nessa área durante minha graduação inteira. Em que momento que você começa a flertar um pouco com a pesquisa, Nath? Eu fiz iniciação científica durante a minha graduação em gerontologia e eu fazia um estágio optativo no ambulatório de geriatria da Unifesp, em São Paulo. E eles tinham alguns projetos de pesquisa que tinha já ensaio clínico patrocinado pela indústria. E aí eu comecei a participar como estagiária, vendo, e aí comecei a ver que existia esse mundo da pesquisa e eu gostava. E aí eu comecei nesse caminho ali. Logo que eu me formei, recém-formada mesmo, o próprio instituto ia participar de um estudo de vacina, lembro até hoje, Epiflu, GSK, para idoso. Ia ter um ensaio clínico fase 3 e eles precisavam de pessoas para trabalhar nesse estudo. E eu estava recém-formada, falei, bom, acho que é uma coisa legal. Era uma oportunidade. Era uma oportunidade. E aí eu fui trabalhar nessa área sem conhecer praticamente nada da pesquisa clínica, porque a gente não tem essa matéria aí, né, na graduação. E aí eu comecei a trabalhar nesse estudo. Eu era a enfermeira que fazia a aplicação lá, né, da vacina, do produto investigacional. Hoje a gente já sabe até o que é, né? E aí eu comecei a participar no mundo da pesquisa clínica e me encantei. Assim, acho que foi... Aí eu acho que eu comecei a me descobrir profissionalmente, de fato, o que eu queria fazer. E aí, dali, eu não deixei mais a pesquisa clínica, né? Para o nosso graduando, né, pensando aí nos nossos alunos da enfermagem aqui, como que era a rotina, assim, dessa primeira estagiária, vamos dizer assim, da Natália? Era tranquila? Como que funcionava, assim, na prática ali? No começo, assim, né, gente? Perdida, né? Até eu me situar no tempo e espaço, acho que demorou um tempo. Até para eu entender, assim, o conceito do que era o trabalho ali, né? Fazendo a pesquisa clínica, o que era o termo de consentimento, o que era uma indústria farmacêutica que estava ali junto, que perguntava um monte de coisa, mas na minha cabeça eu não entendia muito o que era o papel ali, o papel do médico, como é que... precisava achar um perfil de paciente específico? Nossa, mas precisa ter toda essa criticidade, tem um monte de paciente aqui, por que não pode qualquer um, né? Então, no começo, eu acho que tive muita dificuldade de entender como eu iria me inserir ali, qual era o meu papel ali, né? Mas eu acho que depois de algum tempo e alguns meses trabalhando, eu comecei a ver o quanto eu era essencial ali no dia a dia, para as coisas de fato acontecerem, né? Porque não é uma coisa que vem um paciente só para uma consulta, ele passa numa consulta médica e vai embora. Precisa de um monte de outras questões que precisam ser vistas antes, durante e depois. E que eu tinha um papel ali que acabava... sendo um elo ali entre diferentes profissionais, entre as diferentes atividades que a gente precisava fazer. E era um papel em que eu conseguia ter uma interlocução muito grande com diferentes profissionais. E isso era muito legal para mim, porque eu podia conversar com várias pessoas que num dia a dia eu não iria conversar, sendo só uma enfermeira assistencial, né? E aí eu achei muito, muito, muito interessante. Foi isso que instigou, de certa forma, então. Muito. Você fica um tempo como estagiária, assim, né? Depois atua profissionalmente e aí segue na pesquisa. Continua na pesquisa como carreira já daí. Em nenhum momento você migra para assistência e tal, vai seguindo sempre na pesquisa. Eu trabalhei muito pouco na assistência, acho que 6 meses como enfermeira assistencial da geriatria. Mas aí o centro que eu comecei a trabalhar, fazendo um estudo de vacina, começou a fazer várias outras atividades relacionadas à pesquisa clínica e precisava que ficasse um tempo integral. E aí eu precisava escolher. Ou iria para o mundo assistencial, né? Continuar na assistência, ou iria trabalhar no centro de pesquisa. E aí veio o dilema, né? Para onde eu vou? O que eu vou escolher, né? Aí acho que é isso, né? Já foi picada pela pesquisa e aí não tem como sair mais, né? Aí eu acho que era um mundo muito diferente do convencional, né? E isso me chamava muita atenção, de ter contato com... ter outras oportunidades, que eu acho que isso que foi o que mais me chamou a atenção. Assim,
trabalhando na pesquisa clínica, eu poderia ter diferentes vertentes de opções de trabalho que eu não teria na assistência, né? E eu teria acesso a muitas coisas diferentes. Quando eu fiz meu primeiro estudo de vacina, ali eu vi que era um monte de coisa que eu acabava tendo contato, conhecia, que eu, num dia a dia, poderia não ter tanto contato. Então, eu tinha que entender do fluxo da amostra que ia para os Estados Unidos, que aí eu precisava fazer um monte de coisas que no meu dia a dia, assistencialmente, eu iria só mandar uma amostra para o laboratório e está tudo bem, encaminhar uma amostra para um setor diferente. Mas na pesquisa, a gente precisa tem outras atividades, né? Então, ali eu comecei a ver que eu ia ter muito mais oportunidade de conhecimento, de ter coisas diferentes no meu dia a dia do que num dia a dia convencional. E isso me chamou muita atenção. E aí eu acho que... E também eu acho que é muito legal você ter contato diariamente com o novo, né? O que isso vai causar? Aonde a gente vai chegar? Não sei, estamos aqui para descobrir. E isso instiga muito o dia a dia, né? É muito legal. Isso faz eu pensar um pouquinho. A gente teve recentemente aqui com a doutora Ana Pitella, que eu sei que vocês trabalharam juntas na vacina do Covid, que talvez tenha sido, pelo menos o que ela relata, o maior desafio já. E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi esse desafio, participar dessa construção também, dessa elaboração da vacina do ponto de vista operacional, do ponto de vista dessa prática cotidiana aí. Olha, Hermes, a gente volta assim, né, no que foi aquele período e eu fico até emocionada, assim, porque eu acho que foi transformador. Acho que todo mundo que eu converso, que participou desse projeto, que teve com a gente, né, nesse momento, tem também essa mesma sensação. A gente entrou na Covid, no estudo da vacina de um jeito, e a gente saiu lá na frente pessoas totalmente transformadas, né? Assim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Eu acho que a gente tinha uma missão muito importante, né? Que o que a gente estava fazendo ali naquele momento era tentar correr contra o tempo para a gente conseguir algo que pudesse, de fato, tirar a gente de uma condição de isolamento, de não ter uma forma, né, de não ter uma vacina para prevenir uma doença, e aquilo está causando, né, um transtorno mundial, né? Então, acho que o IDOR não fazia ensaio clínico na área de vacina, então a gente teve que se reinventar mesmo, né? De tipo assim, tá, e agora? Como é que a gente começa? Porque a gente precisa fazer isso, é necessário, e acho que foi transformador, porque acho que a gente devia trabalhar umas 18 horas por dia, mas, ao mesmo tempo, tinha uma questão de motivador ali muito grande para todo mundo, assim. Foi muito difícil, porque a gente fez um estudo para fazer o registro de uma vacina em 8 meses, e a gente faz um estudo convencional de desenvolvimento de uma nova molécula em 10 anos. Então, você traz o que geralmente você tem 10 anos para fazer num tempo muito pequeno. Então, assim, muita coisa a gente não conhecia, muita coisa às vezes não estava tão estabelecida em onde eu mando essas 60 mil alíquotas que eu tenho aqui. Então, a gente se perguntava e construía coisas ao mesmo tempo que a gente tinha que vacinar, não sei quantos voluntários dia. Então, assim, foi intenso, foi cansativo, mas foi transformador. Eu acho que todo mundo que passou por isso saiu, assim, outra pessoa no final ali, e acho que a gente criou conexões maravilhosas. Eu nunca tinha trabalhado com a doutora Ana, por exemplo. E a gente se encontra hoje, a gente fala, que bom que a gente fez o COV, né? Porque foi muito legal, foi uma experiência, assim, muito... não tem como a gente descrever isso. Só quem participava ali daquele dia a dia consegue descrever tudo isso, né? Eu fico imaginando para fazer a gestão dos pacientes, né? Que 4, 5 mil, sei lá quantos mil pacientes. 6 mil voluntários. Convocar todo mundo. Operacionalmente, em diferentes estados, a quantidade de viagem para ir para voltar, num cenário que também não colaborava muito, né? Que tinha que se prevenir, que não podia ter contato com ninguém e, ao mesmo tempo, tinha que estar ali envolvido. Acho que talvez esse é o exercício de gestão que vai ficar marcado, então. Eu acho que sim, é muito fácil. E aí, nessas horas que a gente pensa, né? É muito fácil a gente fazer coisas num ambiente comum.
né? A gente acha que às vezes não é fácil, mas é fácil. É muito mais difícil a gente fazer coisas num ambiente que a gente não está acostumado, né? É muito desafiador e acho que fazer esse estudo foi muito isso, assim, sabe? Tirar todo mundo da sua zona de conforto, do seu ambiente e fazer todo mundo fazer algo completamente diferente daquilo. Então, assim, como é que você chega nas pessoas se você não pode ter contato? Como é que você faz um monte de coisa? Então, assim, acho que foi um momento assim único na vida da gente. Tinha um receio de pegar o Covid, uma preocupação em relação a isso. Como que foi manter o contato com uma doença desconhecida? Que, de certa forma, todo mundo ficou um pouco assustado, né? Mas não tendo essa opção, e eu lembro que eu também tive a oportunidade de trabalhar no hospital nessa época, não tinha opção, você tinha que ir e pronto, né? Como que foi para lidar emocionalmente com isso também? Você sabe que, se me perguntando agora, o receio, eu não sei se eu tinha tanto medo. Eu acho que a oportunidade de poder fazer algo era muito maior do que o medo. Obviamente, quando a gente chegava em casa e alguém espirrava, batia um desespero, né? Falava, putz, será que fui eu que andei por aí, peguei alguma coisa, trouxe pra minha casa? E eu tinha um filho pequeno, eu tinha só um filho na época, né? Então, assim, existia esse receio, mas eu não tive tanto medo de pegar, de me contaminar ou coisas nesse sentido. Porque eu acho que o propósito em si era maior do que tudo isso. E tinha uma missão, né, que era implantar 2 centros de vacina, fazer o recrutamento desses voluntários, porque a gente precisava de uma vacina, né? Então, eu acho que eu não tinha muito medo. Eu estava muito mais focada ali na missão do que a gente precisava fazer. Sim. Que era o mais importante. E tendo que lidar tanto com a operação, com o dia a dia, que momento que foi pensada a estratégia, ou como que fez para você pensar no fluxo das áreas de estudo que atuaram ali durante a pesquisa? Você lembra como que isso aconteceu? Foi um momento muito doido, né? A gente brinca que a gente parecia o Uber das reuniões, né? Porque a gente pulava de uma reunião para outra, porque todo mundo queria fazer alguma coisa. E é muito legal que, nesse momento, a gente vê como que a gente sabe trabalhar e fazer coisas juntos, né? Então, assim, a gente tinha muitas pessoas motivadas, com um objetivo comum, que era tentar fazer algo para descobrir alguma coisa que ajudasse ali, né, no tratamento da doença ou conhecer a evolução da própria doença, né? No IDOR, propriamente dito, a gente juntou e uniu, literalmente, todas as forças e todos os olhares do IDOR, porque a gente poderia fazer com o conhecimento a partir do conhecimento que a gente tinha, para contribuir com algo assim da Covid, né? Então, acho que a gente começou a entender um pouco mais sobre a doença e os grupos começaram a se unir para construir estratégias e cada grupo começou a fazer algo olhando muitas vezes para uma vertente que já tinha. Então, a Cardio já tinha alguns projetos, já tinha algumas iniciativas e entendeu que se tinha uma oportunidade ali para avaliar o uso em si de uma medicação, e aí a gente olha para isso e faz um estudo muito legal, que foi o BRACE, que a gente tinha mais de 800 pacientes incluídos no Brasil inteiro, né? E aí eu acho que o IDOR teve essa sabedoria da Covid. Ele conseguiu olhar para os seus pesquisadores, para as suas áreas de atuação e virar uma chave muito rápido com como que essas áreas poderiam contribuir, né, no combate à Covid. E aí, com isso, a gente conseguiu criar diferentes frentes dentro do IDOR. Essa era, inclusive, minha próxima pergunta de como foram os frutos disso, né? Porque foi um trabalho árduo, montou-se uma estrutura enorme. O IDOR se tornou, de certa forma, uma referência nessa construção, até pela adaptação, enfim, por N fatores. Qual foi o impacto disso, né? Como que é o IDOR agora, o tamanho que isso se transformou, talvez por resultado desse trabalho entregue? Eu acho que a gente foi muito feliz em colher os frutos que a gente plantou ali durante, né, esse período, né? Eu acho que o IDOR cresceu muito em termos de números de pessoas, de colaboradores. Eu acho que isso veio muito com as oportunidades que a gente também teve durante a Covid. E eu acho que a gente conseguiu pegar esses frutos que a gente colheu, né, e usar para otimizar o que a gente já tinha para aumentar a nossa capacidade de conseguir levar uma ciência de impacto aí para diferentes regiões do Brasil, onde a gente às vezes nem estava tão presente, né? Então, acho que a gente conseguiu aproveitar isso de uma forma muito abrangente nacionalmente. Eu vou chegar lá na parte de como que é fazer a gestão de
dessa transição e de um Idora hoje muito maior operacionalmente. Mas eu vou perguntar algumas coisas antes que eu queria saber aqui do papel do enfermeiro em si. Se a gente pensar na prática ali, de que forma que o enfermeiro que está hoje no Idora ali, participando diariamente de um projeto de pesquisa, como que é a rotina desse profissional? Isso eu estou falando muito mais para os nossos alunos conhecerem, ou para quem é interessado na pesquisa. Como que é essa rotina do coordenador de estudo, assim, que é enfermeiro? Eu acho que o enfermeiro, dentro da pesquisa como um todo, sabe, Hermes? Eu acho que ele tem um papel muito agregador. E é muito um pouco semelhante ao que o enfermeiro tem no processo assistencial, né? Falando de uma unidade de internação ou qualquer outra área nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem um papel de olhar e conseguir organizar todas as rotinas pertinentes ao estudo, né? Fazer com que aquele paciente ele consiga trilhar, construir toda uma jornada para ele conseguir cumprir todas as etapas durante a participação dele no estudo, né? Então, o enfermeiro ele é o profissional que ajuda na construção dessa jornada, mas ao mesmo tempo conecta as diferentes áreas e diferentes profissionais nessa jornada, né? Então, é um profissional que tem que ser dinâmico, tem que ter raciocínio rápido, tem que entender da assistência, mas ao mesmo tempo tem que entender de outros trâmites, porque você vai conversar com diferentes players aí durante essa jornada. Então, é um profissional que acaba tendo um dia a dia muito dinâmico. Então, assim, e até porque a gente lida com o paciente, né? A gente não faz parafuso, para a máquina e conserta, né? Então, às vezes, você tem toda uma rotina muito planejada, muito estabelecida. Nossa, hoje o paciente vai chegar, eu vou aplicar o termo, vou fazer isso, e às vezes nada disso acontece num formato que você está programando, porque é um ser humano, ele tem uma doença, às vezes, ou não, enfim, mas tudo pode acontecer, né? Então, é um profissional que precisa ter um dinamismo aí muito presente no seu dia a dia, mas ao mesmo tempo também sendo muito organizado, porque a gente gera muita informação, a gente gera muito dado e a gente tem que ter a capacidade de organizar todas essas informações e todos esses dados, né? Então, é um profissional que ele é muito versátil. Acho que essa é uma palavra, e a pesquisa acho que torna a gente muito isso, né? Muito versátil, né? E além dessa coordenação do estudo, tem outras possibilidades para o enfermeiro dentro de um centro de pesquisa, né? Tem a Natália gestora, mas, enfim, quais são as possibilidades além de coordenar estudo quando vamos pensar num centro de pesquisa, pode ser como o do Idora ou qualquer outro, ou, enfim, no mercado por aí? Nossa, tem inúmeras possibilidades. A gente fala da coordenação de um estudo propriamente dito, e o enfermeiro pode ter um papel de atuação nessa coordenação. A gente fala também da parte de dados, a gente tem uma inserção e uma gestão de dados muito robusta na pesquisa clínica, mas a gente tem uma parte regulatória, porque todos esses projetos acontecem antes, né? Antes de tudo isso acontecer, a gente tem um arcabouço regulatório que a gente tem que seguir, que é super importante. Também tem um papel aí que o enfermeiro pode atuar, o enfermeiro ou outros profissionais da área da saúde, né? A gente tem a área de captação, a gente tem hoje uma área dentro do IDOR que fica responsável por captar e ajudar na divulgação desses diferentes estudos, né? A gente tem uma área de qualidade. Então, a gente tem uma área focada em auditoria, gestão documental, treinamento, educação permanente. Eu acho que tem um leque de opções, né? E a gente acaba surgindo outras áreas de acordo com a dinâmica dos diferentes estudos que a gente participa, né? Então, a pesquisa é muito dinâmica, né? Então, a gente tem, às vezes, surgem estudos com novas oportunidades que são diferentes do que a gente já tem e a gente acaba construindo, né? Eu fico pensando, pelo menos no IDOR, que eu tenho o privilégio de poder conviver, eu vejo que a maioria é enfermeiro de alguma forma e faz eu pensar, e eu não sei se eu estou certo nesse pensamento, que de certa forma o mercado tem reconhecido o enfermeiro como uma profissão-chave para transitar entre essas diversas áreas, talvez por um reconhecimento da liderança que ele tem, somado a uma assistência que ele vai aprendendo ali na graduação. Faz sentido isso? É mais ou menos, o enfermeiro tem ocupado esse protagonismo, assim, quando a gente fala de um centro de pesquisa?
Eu acho que sim, pelo próprio processo de formação do enfermeiro, né? Dentro da formação do enfermeiro, você acaba sendo um profissional que você olha para a assistência, você olha para o cuidado, mas você também olha para outras questões administrativas. Então, se você for fazer uma analogia ali, né? O enfermeiro, né, o mais convencional, né? Num posto de enfermagem, ele está ali para garantir que todos os cuidados, né, foram realizados, prestados e que o paciente está em segurança, mas ao mesmo tempo ele está ali para garantir que tudo que está naquela unidade está acontecendo dos bastidores, né? Então, se tem todo o material, se chegou ou não chegou a alimentação. Então, você é treinado para ter esse olhar muito amplo, né? E por isso que eu acho que na pesquisa o enfermeiro se encaixa muito bem, porque a gente olha para tanto as questões assistenciais, como todo esse arcabouço que está envolvido aí de regulatório, de dado, de amostra, de falar com um parceiro ou um auditor que está aqui olhando para aquilo. Então, por essa formação que o enfermeiro tem durante a graduação, de ser preparado para olhar e ter uma gestão de diferentes frentes, eu acho que ele acaba se encaixando muito bem. E por conta do próprio conhecimento, né, clínico que a gente tem durante a faculdade. Então, você consegue também atuar de uma forma que acho que deixa o enfermeiro muito, muito habilitado e muito se encaixa muito o que ele aprende no dia a dia. Com o que o mercado exige. Porque é uma profissão bem, bem dinâmica. É uma área bem dinâmica, né? E aí, pensando na profissão, né, na sua carreira aí, dá para dizer que o que teve, ou se teve alguma experiência, pode ser no IDOR principalmente, né, mas que tenha mudado a forma de você enxergar essa profissão? Porque aqui a gente está citando alguns exemplos de como um enfermeiro pode atuar. Tem algum exemplo que você lembre, que você fala, isso aqui marcou para mim? A gente falou um pouco do Covid, né? Como que é essa experiência? Teve alguns marcos? Dá para arriscar alguma coisa? Eu acho que minha primeira participação num ensaio clínico, propriamente dito, acho que marcou assim o quanto o enfermeiro podia ter uma visão muito mais ampla do que eu tinha, né, na graduação e na minha formação, e o quanto, com o conhecimento que a gente tem como enfermeiro, o quanto a gente pode trabalhar em diferentes áreas que vão muito além do dia a dia que a gente está habituado, né? Então, acho que trabalhar naquele primeiro estudo me mostrou muito isso. Assim. Às vezes a gente está num formato muito convencional, no que todo mundo faz, mas ali me mostrou que eu podia ter uma vertente completamente diferente que eu não tinha e me levou para caminhos muito diferentes, né? Sim. Aí, aproveitando, eu sei que você participa da coordenação da pós-graduação de pesquisa clínica aplicada. Como surgiu a ideia? Ou o porquê de propor uma pós-graduação a mercado? Qual que é a característica que foi pensada nesse curso para poder a gente talvez ensinar ou poder levar experiências para esses enfermeiros aí? Ou, enfim, para os demais profissionais de saúde. Né? A pesquisa clínica, eu acho que a área de formação que tem mais contato próximo, assim, é na farmácia. As outras áreas, isso fica muito longe, né? E quando a gente pensou muito nesse curso, eu, Maiara, Ingrid e a Camila, a gente pensava muito nisso, né? Fazer um curso que traga as pessoas para essa realidade da pesquisa clínica, mas também é uma realidade que não pode ser só pensada numa vertente, uma realidade só num centro de pesquisa, porque é uma área que envolve um centro de pesquisa, mas envolve um patrocinador, muitas vezes envolve uma CRO e outros vendors que a gente vê aí no dia a dia da pesquisa clínica, né? Então, a gente pensava muito em formar um profissional não para trabalhar num centro, mas para ele trabalhar onde ele quisesse. Ele ter um conhecimento e uma formação que pudesse dar, que pudesse gerar uma capacidade para trabalhar entre diferentes instituições, entre diferentes lugares. Então, a gente pensou muito num curso de formação para as pessoas terem uma visão do todo da pesquisa, das diferentes fases, das diferentes vertentes, e também num olhar das diferentes profissões. Então, a gente pensou muito num curso para formar profissionais que pudessem atuar em diferentes frentes da pesquisa clínica, mas sem deixar de ter o conhecimento do todo.
Porque quando você conhece o trabalho do outro, ou pelo menos tem uma noção do que aquela outra área faz, ou do que acontece, né, na cadeira do vizinho, eu acho que também é mais fácil você olhar para o dia a dia de uma outra forma, de você entender as demandas de uma outra forma, até mesmo fluxo, problemas, e você discute de uma forma diferente quando você conhece um pouco ou tem uma noção da perspectiva do outro. Então, a gente queria construir um curso que pudesse dar essa visão ampla para as pessoas conseguirem atuar em diferentes frentes, mas, ao mesmo tempo, ser 100% especializado em alguma parte, né, do processo, para poder conseguir ter essa visão mais abrangente e conseguir, de fato, agregar no dia a dia dos diferentes profissionais, né? Mostrar um pouquinho da prática em si, né? Isso. Sabe que a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui alguns dos professores, né? Um deles, o Stevens, que participou, Dr. Paulo também participou, então... e eu também tive a oportunidade de acompanhar a aula inaugural também. Então, quase que eu me inscrevo e pensei... Vamos lá, Hermes, vamos lá. Dá para eu fazer também, dá para eu aprender também. Fiquei curioso para saber. Mas, voltando então um pouquinho na parte de gestão, eu sei que são muitos os desafios desse crescimento rápido do IDOR, ainda mais após a Covid. E eu fico imaginando como que é lidar e fazer a gestão em diferentes estados, porque hoje você atua nacionalmente, né? Não sei quais estados são, mas como que é fazer essa gestão em diferentes equipes, estando distante, ou tem que ir sempre? Como que funciona isso? A nossa maior qualidade, a nossa maior riqueza é o nosso maior desafio também, né? Que é atuar em rede. Quando a gente chegou na rede, né? Eu vim de uma outra instituição e que não trabalhava em rede, né? E que tinha esse desafio, né? De fazer pesquisa clínica em rede. E eu ficava pensando muito, nossa, como é isso, né? Fazer pesquisa clínica em rede, como que é trabalhar em rede, né? E de fato é um desafio, sabe, Hermes? Assim, acho que é muito difícil, são muitas regionais, você não está ali no dia a dia, mas eu acho que a gente veio aprendendo, e a Covid foi um ensinamento que a gente pode usar muita tecnologia ao nosso favor para estar mais próximo das pessoas no dia a dia, né? Então, hoje, a gente está presente, se eu não estiver errada, tá? Em 8 estados. E a gente consegue, sim, construir caminhos para a gente estar participando, de fato, do dia a dia das pessoas. Porque também tem isso, né? Às vezes eu estou ali do lado, mas eu não estou participando, de fato, do dia a dia da pessoa. Eu estou longe. Por quê? Porque, às vezes, eu também não me permito estar no dia a dia da pessoa, né? Então, às vezes, estar longe não quer dizer que você não possa participar do dia a dia das pessoas, né? E no IDOR, a gente aprendeu muito isso, que se a gente quisesse trabalhar em rede, ter essa conexão com essas diferentes regionais, com essas diferentes pessoas, porque, de fato, isso faz a diferença no dia a dia para a gente ter essa energia, a gente tinha que ter essa conexão muito bem estabelecida e construir caminhos para a gente conseguir ter essas conexões. A Covid ajudou muito a gente, porque aí a gente aprendeu a usar o Zoom ou o Teams, como qualquer outra ferramenta, como a gente nunca tinha usado. E eu acho que tem o desafio das viagens, tem toda essa complexidade que não é simples, mas que eu acho que é muito legal. Acho que chegar numa regional, conhecer as pessoas, conhecer como ela funciona, qual é o fluxo de trabalho, o que a gente de fato pode contribuir estando lá naquele momento junto, ou depois no nosso dia a dia levando coisas diferentes. E às vezes essas conexões fazem a gente também aprender muito com os outros. Então, às vezes, o que está acontecendo no São Rafael ou em qualquer outra regional, a gente traz para São Paulo, ou vice-versa, ou aqui para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que existe um desafio muito grande em fazer gestão dessas diferentes regionais, desses diferentes locais. O mercado de saúde ele é muito particular, né? Ele é muito regionalizado. A gente também aprendeu isso aqui, que cada regional tem as suas particularidades, tem os seus modus operantes, que é importante demais a gente respeitar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu a se conectar. E aí, a se conectar e, de fato, estar presente no dia a dia das pessoas. E acho que isso faz a diferença e faz com que a gente... Hoje em dia, a gente acha, né, difícil viajar, fazer essas coisas, mas eu acho que isso acaba entrando na rotina, mas também é muito gratificante, porque a gente aprende muito. Eu acho que cada vez que a gente vai para uma regional, por mais que, sei lá, faz
8 anos que a gente faz essa vida, né, de ir para cá, para lá, não sei o quê. Mas eu acho que cada vez que eu vou em uma regional, cada vez que a gente chega e conversa com as pessoas, a gente aprende a coisas novas, coisas diferentes, coisas que estão acontecendo. E isso é muito legal, porque aí esse conhecimento a gente pode usar para o todo, né? Para o todo do IDOR. Eu fico imaginando a oportunidade, né, de frequentar diferentes regionais e poder ter o respeito do que cada uma faz melhor para poder ensinar todo mundo. Porque é isso, essa daqui é boa nesse assunto, então eu vou usar para as demais regionais. Isso é uma experiência que só quem trabalha em rede consegue fazer. Ter uma agenda, é claro, de estar presencial, seja online ou seja numa viagem. São oportunidades que eu acho que tanto para a experiência quanto estar lá é algo que eu gosto de admirar e fico imaginando como que é essa rotina. E aí vem um segundo ponto que eu fico pensando também. Nesse cenário, onde muitas vezes a gente percebe que está talvez com muita oferta de vagas para enfermeiros de modo geral ou para os profissionais de saúde, o mercado necessita desses profissionais. E aí como que é esse desafio? Ou pelo menos qual seria o ideal para a gente poder reter esses profissionais ou criar algo que proporcione possibilidade de carreira? Como que faz para a gente poder atrair talentos e retê-los? Esse acho que é o meu segundo desafio que eu fico curioso para saber. Eu acho que a gente tem um desafio aí de formação, né? A gente trabalha numa área muito especializada, né? Então, você acaba tendo uma dificuldade muito maior, né? Acho que a gente tem também um papel importante nesse processo de formação desses profissionais, né? E é até por isso que eu acho que a gente tem um programa de residência no IDOR, porque cada vez mais eu acredito que a gente tem que, como instituição, preparar também as pessoas para as nossas vagas, né? A retenção hoje ela é muito mais difícil, né, Hermes? Eu acho que as pessoas, é uma questão de geração, né? O que antes era muito comum as pessoas quererem ficar 10, 15, 20 anos numa instituição, isso não existe mais hoje, né? No mundo mais jovem, né? Então, esse também é um desafio, porque não é só uma questão de salário, de benefício. As pessoas hoje valorizam muitas outras coisas que antigamente não se valorizava. Então, é como a gente se prepara para ser atrativo em termos de cargos, salários e benefícios, mas também oferecer outras ações dentro da instituição que façam com que essas pessoas escolham ficar com a gente. Porque eu acho que o grande papel nosso como gestor é formar as pessoas e deixar elas prontas para poder escolher. E elas terem oportunidade de poderem escolher, né? Se querem ficar ou não com a gente, mas elas estarem prontas para as oportunidades. Então, acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem hoje em dia, né? Além de eu ter que ter uma questão de carreira, de salário, de benefícios, o que eu ofereço além disso? Porque as pessoas querem além. E como isso também se conecta com a cultura institucional, como que a gente faz essas conexões, né? Então, acho que é um desafio muito grande essa questão da retenção, mas eu também acho que institucionalmente a gente também tem que se preocupar muito com a formação desses profissionais. Acho que o IDOR está muito conectado a isso, a gente tem um curso técnico de enfermagem, porque a gente entende que essa formação vai além só da graduação. A gente ter um técnico de enfermagem também veio muito da necessidade de como que a gente pode ampliar uma trilha de construção de carreira, de como que a gente pode, de fato, oferecer coisas que agreguem nessa formação desses diferentes profissionais. Então, a gente tem um curso técnico, mas também tem uma graduação, mas também tem um curso de pós, mestrado, doutorado, enfim, que a gente tem um leque, mas também uma residência. Então, eu acho que a gente também tem que estar muito preocupado com isso. Como que eu também contribuo para formar profissionais que, de fato, façam sentido aí para o mercado de trabalho. Tá certo. Bom, e aí, já que a gente falou de contratação, né, de retenção, vem uma pergunta que eu vou deixar aí para quem estiver escutando anotar a resposta, que quais são as habilidades que, na hora de contratar, a Natália busca num profissional? Eu acho que hoje não, né? Eu acho que a pessoa precisa ter apetite. Apetite mesmo, vontade. Porque conhecimento,
informação, e às vezes você não ter você não tem uma habilidade tão bem desenhada, tão bem estruturada, você consegue hoje, de forma muito simples e fácil, ter acesso a coisas que possam te levar a você aprimorar algo. Mas tudo precisa de uma coisa que é você ter a vontade, você ter o apetite de. Então, eu acho que, para mim, o que vale muito hoje é a pessoa, de fato, tem fome. Fome de querer fazer algo diferente, fome de querer mudar as situações, de estar inserida ali naquela situação, porque senão, às vezes as pessoas têm os melhores conhecimentos, os melhores currículos, mas ela não tem vontade. E sem vontade eu não vou na esquina. Então, eu acho que as pessoas precisam ter apetite. Porque se ela tem qualquer missão, qualquer desafio, se a pessoa tem força, ela vai atrás, ela vai se virar, vai ser difícil às vezes, nada é simples, nada é fácil, né? Porque, obviamente que às vezes a gente falando fica mais fácil. Mas se a pessoa de fato tem apetite, eu não tenho dúvida que ela vai conseguir trilhar aí diferentes caminhos. Então eu acho que hoje a principal habilidade é você ter fome. Tá certo. Eu imagino, ainda mais num cenário onde você comentou que a gente está tentando formar esses profissionais, né? Mesmo quem entra sem experiência tem a oportunidade de aprender dentro de casa, ir se especializando. Então, se a pessoa tem vontade, ela tem a chance de aprender, e é isso, né? É perceber que ela quer participar desse projeto e quer fazer isso seguir adiante, né? Eu acho que é muito isso, assim, a gente ter vontade. Porque, vamos lá, antigamente, de onde eu vim, eu estudava na Barça, né? Qual é o seu nível de, né? Não que a Barça era ruim, não é isso não, mas assim, você tinha uma limitação muito grande. Então, assim, se hoje você tem vontade de você quer atrás, e agora ainda mais com a inteligência artificial, você consegue transformar coisas muito rápido. Então, assim, mas você precisa querer, você precisa estar engajado, você precisa de fato estar inserido e querer estar inserido no problema, né? Então, por isso que eu acho que essa questão do apetite, ela é muito forte hoje em dia. E, às vezes, as pessoas não têm apetite. Às vezes, as pessoas têm um currículo lindo, maravilhoso, mas elas não têm vontade. É isso. Essa próxima pergunta eu até anotei porque eu vou falar por causa própria aqui. Que eu sei que você é muito conhecida pela equipe, né? Por ser próxima, acessível deles. A gente, inclusive, compartilha o espaço de trabalho. Diferente de ter as portas abertas, não há portas, né? Está todo mundo no mesmo ambiente. Como que mantém essa proximidade e, ao mesmo tempo, preserva uma certa autoridade para poder, assim, delegar com firmeza, né? É uma pergunta difícil, né, Hermes? A ideia era essa mesmo. Tá bom. Primeiro que eu acho que, não sei se tem uma questão de autoridade. Eu acho que quando você tem um papel de liderança, você tem uma questão muito ali de ter o poder de decidir algumas coisas. E acho que você tem que usar esse seu atributo com muita sabedoria. Eu gosto mesmo de estar próximo, eu gosto mesmo de fazer parte do dia a dia. Até porque eu gosto de pessoas, eu adoro pessoas, eu adoro conviver. Então, isso, para mim, acho que ficar numa sala fechada ia ser uma coisa muito frustrante para mim. E eu acho que quando eu estou ali participando do dia a dia das pessoas, eu consigo contribuir de forma significativa na decisão. Porque é muito difícil você decidir em algumas situações, mas se você sabe, participa do processo, de fato conhece as pessoas que estão ali do seu lado, eu acho que isso tudo contribui para uma decisão. Não que toda decisão vai ter um resultado feliz, não é isso, mas pelo menos que você tenha tido um processo de escolha mais profundo ali na hora do decidir, sabe? Então, eu acho que isso não quer dizer que eu estar junto, eu participar do dia a dia, eu perca a autoridade ou as pessoas. Até porque o espaço, quem delimita é você, do que o que pode e o que não pode, né? Existe uma fala bem verdadeira, que as pessoas só fazem aquilo que você permite. Então, eu acho que a gente tem que saber estar presente, mas também saber que a gente, em alguns momentos, vai ter que ter um processo de decisão. Esse processo de decisão faz parte, e as pessoas também têm que estar nessa página, né? Eu acho que também tem que ter existe uma questão de confiança.
Eu acho que numa gestão, tanto para quem é o liderado e para quem lidera, acho que precisa ter uma confiança e uma transparência muito grande, né? É isso, eu concordo. Até porque vem a calhar a minha próxima questão, que eu também fiz questão de anotar, que é pensando assim, né? E vai soar como um elogio e é para ser, né? Que hoje você exerce um papel administrativo, mas a gente sabe que você, de certa forma, inspira as pessoas, principalmente a formar novas lideranças. Como que isso acontece na prática? Como é ser, de certa forma, uma referência e fazer com que as outras pessoas se desenvolvam também para ocupar esse papel e liderar? A pergunta é difícil. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que cada um é cada um. E acho que a gente tem que aprender a lidar com cada um, respeitando o ser cada um, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm habilidades muito diferentes. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura e de entender qual é a melhor habilidade, qual não é a melhor habilidade, como você lida com isso, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo há muito tempo e que falam muito nisso, né? A pessoa vai até se reconhecer, ela fala, mas você não fala com a fulana como você fala com a ciclana. Não falo. Porque a ciclana é uma e a fulana é outra. Eu acho que também tem isso, sabe, Hermes? A gente precisa entender o outro para liderar o outro. E acho que a formação de líder também tem que ter isso, assim, você olhar para aquela pessoa e entender quais são as limitações dela. E o que eu posso, como líder, ajudar a ela se desenvolver para melhorar essa capacidade aí, né? De como que ela se transforma num bom líder, né? Então, eu acho que é respeitando, entendendo como cada um é. Eu acho que não tem nada além disso, assim, sabe? É um desafio? É desafio. Eu acho que também a gente tem que entender quando dá e quando não dá. Existem apostas que dão certo, existem apostas que não dão certo. E tá tudo bem. Eu acho que a gente também tem que respeitar a questão de precisamos recalcular a rota, sabe? E faz parte recalcular a rota da gente e dos outros, né? Exato, tá bom. Né? Eu vou anotar aqui para eu poder assistir depois com calma, vou deixar tudo como tarefa para mim. E aí a gente vai caminhando para um encerramento e eu vou deixar para fazer umas perguntas aqui mais diretas, para você tentar resumir numa palavra ou numa frase curta, né? Para a gente ir caminhando para esse final. Nessa trajetória toda, tem uma lição que te proporcionou, que ficou disso tudo até agora? Tem várias, né? É difícil achar uma só, né? Mas acho que a lição mais importante que eu tenho, assim, e muita gente fala disso, né? Mas eu acho que, de fato, a gente não faz nada sozinha. Acho que essa é a minha principal lição, assim. Eu acho que eu olho tudo o que eu vivi, o que eu construí, e eu vejo o quanto eu fui feliz por ter pessoas ao meu lado que contribuíram demais para o meu processo de formação, de construção, tanto que eu sou profissional quanto pessoal, assim, sabe? Então, de fato, eu acho que a principal aprendizado, assim, o quanto o outro ele é importante para mim no dia a dia e qualquer outro, assim, sabe? Porque a gente sempre tem o que aprender com o outro, né? Bom, e tem uma habilidade que não está no currículo, mas que você usa sempre? Eu gosto muito de pessoas. Então, eu acho que essa é uma habilidade que eu tenho. Gostar de pessoas. E se você encontrasse a Natália recém-formada, que conselho que você daria para a profissional Natália? Lá no estágio de pesquisa clínica. Olhe para aquilo que ninguém olha. Tá bom? Essa foi muito boa também, né? Tem alguma história de carreira ou algo que aconteceu nesse percurso de profissão que ainda te emociona um pouco, que você lembra que te marcou? Nossa, hoje você me fez voltar muito ali atrás, né? Na Covid, né? E eu acho que uma das coisas que mais me marcou, assim, foi quando a gente randomizou o primeiro paciente, a gente pegou o primeiro frasco de vacina. E era uma vacina que vinha congelada, né? No começo, né, do estudo, a vacina ficava menos 80 graus, né? Não de 2 a 8, como era convencional, né? E a hora que a gente pegou aquele frasco na mão e que foi descongelando e a gente foi vendo aquilo, foi muito legal. Porque a gente olhava para aquilo como uma esperança para muita gente.
Foi muito bom. Imagino que deve ter sido Mas marcante. eu tenho várias histórias legais que eu acho também. E acho que para a gente pensar, eu sei que tem um certo planejamento, mas o quanto a Natália planejou ocupar essa cadeira de diretoria, o quanto tudo isso foi pensado ou foram oportunidades abraçadas? Eu não vivo de sonhos, né? Então, assim, eu não... Quando você me perguntou, né? Como você chegou até a profissão da enfermagem, né? Eu acho que eu olho muito para as oportunidades, sabe, Hermes? E eu acho que eu não tenho um sonho. Eu acho que a gente avalia oportunidades. E acho que no avaliar oportunidades a gente entende qual a gente vai embarcar e qual a gente não vai, né? Então, eu acho muito isso. Eu nunca pensei em trabalhar com pesquisa clínica. Eu nunca pensei em estar na posição que eu estou. Mas eu gosto muito de desafios. Eu sou movida a desafios, né? Então, eu acho que isso também está relacionado com oportunidade, né? Então, eu não olho para sonho, eu olho muito para as minhas as oportunidades que aparecem, porque às vezes a gente também não sabe ouvir os sinais, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre antenado, porque às vezes existem sinais e a gente não está dando valor para eles, né? Mas eu nunca sonhei tudo isso. Eu sempre olhei para as oportunidades e eu tinha apetite. É isso. Tá bom. Acho que é isso. Para mim foi muito inspirador. Eu queria agradecer a presença, por ter aceitado o nosso convite. Queria eu poder, na minha época de graduação de enfermagem, poder ter referências assim para eu poder acompanhar e saber como lidar. Muito obrigado, viu, Natália? Eu que agradeço o convite, Hermes. É isso. Bom, pessoal, fica aqui mais uma trajetória para vocês se inspirarem. Acompanhem aí os próximos episódios. Muito obrigado.